Boa tarde a todos, tudo bom? Vamos iniciar a nossa apresentação sobre o denim, falando da coleção de lançamento de verão 26/27. Só quero lembrar vocês também para deixarem suas dúvidas no chat, que a gente vai responder depois diretamente para vocês, tá? A gente vai entrar em contato, mas podem ir comentando, deixando seus recados aí no chat, que a gente está de olho em tudo. Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Juliana Grazielli, faço parte da equipe de pesquisa, sou coordenadora aqui na Focus, atuo na área há 12 anos e sou formada em História da Arte, Produção Multimídia, também tenho especialização em moda e estou me pós-graduando agora em pesquisa de tendências, porque a ideia é justamente trazer tudo de muito conceitual, mas de forma muito prática, muito direta, para inspirar tanto o desenvolvimento das coleções, quanto também a atuação de vocês com os nossos clientes. Bom, vou falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso conteúdo de hoje, e a gente começa com um panorama geral, falando sobre os movimentos de comportamento de consumo para o próximo ano, né, o que é esperado do nosso consumidor. Na sequência, eu vou falar sobre os temas principais, trazendo os conceitos, trazendo cores, lavagens, quais são as estéticas principais, e os artigos também, trazendo os lançamentos, né, da coleção. Na sequência, a gente vai ver um radar das semanas de moda, para justamente reforçar a importância e a atuação do denim, né, nesse momento atual. E na sequência eu vou falar sobre os shapes principais, trazendo as principais formas e detalhes também para a coleção de verão. Bom, vamos dar início à nossa apresentação, né, ao nosso conteúdo, começando com o panorama geral. E segundo o WGSN, o ano de 2026 é o ano do redirecionamento. E o que isso quer dizer, né? A gente tem 3 pilares principais, e o primeiro deles é valor e investimento. Isso significa, né, que nesse cenário atual de crise econômica, de crise política, né, nós e o nosso consumidor também vai pensar um pouco mais no momento de investir o seu valor, né, de investir os seus recursos. Então, cabe a nós, né, que somos aqui interessados em movimentar o mercado da moda, né, e fazer isso realmente acontecer, trazer diferenciais, né? Então, falando de qualidade de matéria-prima, de exclusividade, né? Falando dos modelos das peças também. Então, a gente sabe que o desejo é gerado pela falta, né? Então, a partir do momento que o consumidor percebe que tem algo ali novo que ele ainda não tem, esse movimento vai acontecer, né? E esse desejo vai surgir também. O segundo ponto é o afeto e a nostalgia. A gente vê que também, como resposta a esse cenário de inconstâncias, né, de policrise, segundo alguns autores, o nosso movimento natural, quase que inconsciente, é de olhar para o passado e de buscar essa memória afetiva, de buscar esse lugar seguro, e isso vai influenciar muito as estéticas para a próxima coleção de verão. Então, a gente vê essa ascensão do vintage, esse olhar, né, constante para o ontem, realmente buscando essas memórias afetivas. E, por último, a gente vai falar do bem-estar cotidiano, né, que é também como resposta, né, esse movimento de hiperconexão, de cansaço mental, né, de buscar o bem-estar, seja físico também, né, que há esse movimento muito forte já desde hoje, né, e vai estar muito mais forte também no próximo ano. A gente vai buscar também inconscientemente esse sensorial de conforto, né, e isso se aplica a todas as matérias-primas, né, falando da nossa coleção, mas também vai se aplicar ao denim. Então, a gente vê que essa procura por matérias-primas e por aspectos mais confortáveis também vão estar muito em alta, e isso também reflete na cartela de cores, né? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Bom, falando sobre as nossas linhas, né, dando um contexto geral para a gente começar o nosso conteúdo, aqui a gente tem as 3 linhas. A primeira é o índigo, né, que aqui a gente indica e recomenda que seja feita a lavanderia desses artigos. Na sequência, o Indicolor, também conhecido comercialmente como as sarjas, né, a família das sarjas e dos sarjados, e que não há necessidade de lavanderia. E, na sequência, o Indie Leather, que tem esse aspecto, né, e esse revestimento em PU, né, e dá esse aspecto de couro. E agora também, só dando um contexto geral sobre a nossa linguagem aqui hoje, né, a gente vai falar sobre onças, que é esse símbolo, né, esse OZ, e aí cada onça representa 33 gramas por metro quadrado, e aí a gente tem essa classificação para facilitar a nossa linguagem, que de 3 a 6 onças são os artigos considerados leves, de 6 a 10 são os pesos médios, e acima de 10 a gente considera os artigos pesados. Bom,
Aqui a gente tem uma timeline trazendo aí, né, esse contexto histórico e muito importante do denim. A gente vê que a origem oficial, né, da primeira calça jeans foi em 1873, então são mais de 150 anos de história, né, e a gente percebe pelos ícones aqui, né, no decorrer das décadas, o tanto que esse artigo se reinventa e se atualiza, né. Ele foi ali nos anos 30 muito forte, né, entre os cowboys, nessa estética mais faroeste, né, ele também passou pela rebeldia, se tornou ícone no cinema, né, se atualiza ali e se torna desejo de moda nos anos 80, e desde então vem recebendo aí atualizações tecnológicas, sendo muito moderno e se tornando linguagem, né? Então ele é parte da nossa identidade, a gente vê que todo mundo usa, né, artigos de denim, usa peças jeans, e a gente vai ver num vídeo conceitual um pouco dessa estética e o tanto que ele vai se atualizando e se tornando muito moderno com o passar do tempo. E a gente volta a falar na sequência. A gente viu o vídeo, né, conceitual feito pela nossa equipe de multimídia, que mostra como o denim transita muito bem entre os universos, né, entre as faixas etárias e entre todos os segmentos também. A gente vai falar agora sobre os nossos temas, né, da coleção de verão. E antes, só para dar um contexto, né, nós do setor de pesquisa, a gente faz essa análise de materiais, né, desses sites e dessas empresas que são especialistas em pesquisa. E aí a gente vê tudo aquilo que vai acontecer, né, todas as previsões e movimentos de consumo. A gente olha tudo isso, estuda todos esses materiais e a gente chega em 3 direcionamentos principais que contemplam toda a coleção. E aí, com base nisso, a gente chegou em 3 temas principais. O primeiro, Retrofan. O segundo, Ethos. E o terceiro, Bloom. E a gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles, sobre suas estéticas, cartela de cor, agora na sequência.
Bom, falando sobre o retrofan, que é o primeiro tema, né, a gente tem um dos movimentos que a gente comentou na introdução, né, que é essa ascensão do vintage, esse olhar para o retrô, esse olhar para o passado, e é isso que a gente vai ver aqui no retrofan, e que também vai se aplicar muito ao denim, como a gente está vendo aqui no moodboard, né, a gente vê essa interação com as estamparias, com os listrados, né, a gente vê muitas essas padronagens que são mais clássicas e que vão conversar muito com o denim, né, a gente tem uma cartela de cor com foco nesses tons que são mais intermediários também. A gente tem esse certo bom humor, né, que vai aparecer muito, por isso que chama retrofan, né, então tem esse olhar para o passado, mas também traz essa diversão, busca essa leveza, e aí vai funcionar muito para a geração mais nova também, né, como a gente vai ver na sequência. Tem também essa influência do esporte, né, então a gente vai ver essa interligação entre esse universo, e também quero destacar essa campanha da Miss Sixty, que a gente está vendo ali na imagem, que traz um pouco desse olhar para os anos 90, 2000, nessa foto do supermercado que a gente está vendo ali, e que traz esse bom humor, né? Nessa campanha, eles brincam que todos os itens do supermercado é 60 centavos, porque a marca é Miss Sixty, né? Então, eles trazem um pouco desse bom humor, além de trazer essa estética mais retrô também. Né? Um outro ponto, a gente está vendo essas modelagens muito atualizadas, né, também para o denim, e a gente vai ver mais detalhes na sequência. Mas antes a gente vai falar sobre as lavagens principais, né? Aqui a gente começa falando sobre a alta do tom pastel, né? Esse crescimento em relação à última coleção. Ocupando ali 12% do mix, a gente vê esse tom de azul mais claro, né, que vai ser bem importante e também influencia as lavagens. Então, a gente tem esses tons, né, bem mais claros, mais frios também, muito forte. E outro tom que vai ser bem importante também é esse amarelo manteiga mais suave, que vai aparecer, como a gente está vendo no look em destaque também. Agora, falando sobre as estéticas, né, como eu comentei, tem essa influência esportiva, mas também bem street, né, e aqui a gente trouxe esses dois universos juntos, então a gente vê as listras que são muito características da campanha da Adidas, né, que trazem um pouco desse universo mais esportivo, o patchwork, que também traz um pouco dessa estética, aqui a gente tem o skate, que também aparece como uma influência. E para as modelagens, a gente vê essa proporção mais ampla, né, as peças mais alargadas, então isso vai funcionar muito para um público mais jovem. Na sequência, a gente vê a força dessa estética mais vintage, né, que a gente chamou ali de clubhouse, que traz esse olhar um pouco mais nerd, então a gente vê muito essa composição das calças de cintura mais baixa, com essa modelagem também mais ampla, né, e ali coexistindo com as golas polos, né, então tanto as regatas quanto as camisas polo vão ser um composê importante pro denim nesse aspecto. E um dado importante de comportamento de consumo é a gente perceber que no TikTok houve esse crescimento, né, do ano passado para esse, de 42% em relação ao ano passado, por essa estética mais vintage. E aí, como é no TikTok, né, essa rede social que é muito mais jovem, a gente percebe que esse público, né, que a geração Z principalmente, tem olhado bastante para essa estética de épocas que eles nem viveram, né? Então, olha com esse carinho pelo passado, mesmo sendo anos 2000, anos 90, que eles nem eram nascidos ainda. Na sequência, a gente vê uma outra estética que vai aparecer bastante dentro do retrofan, que é essa transição, essa interligação entre essa estética mais praiana, mais suave. Então, é importante para os artigos de denim que são mais leves, tanto para saídas de praia, como a gente está vendo na Zimmermann, nesse look à esquerda, quanto essa calça com a fenda também, né, na imagem em destaque. Então, também é importante trazer esses recortes, como a gente está vendo na calça da Zimmermann, e esses shorts mais curtinho também, que a gente está vendo ali na Isabel Marant. Outra estética, né, e a última estética do nosso tema retrofan, a gente chamou de pop art e toy fever, porque traz muito dessa influência mais divertida. Então a gente vê as bermudas cargo aparecendo bastante, né, com esse cos de elástico e elas mais folgadas também, trazendo esse ar um pouco mais despretensioso, mais leve. A gente vê alguns trabalhos diferenciados no denim, então tanto laser, como a gente está vendo à esquerda nesses florais, quanto o ombre também aplicado em peça pronta, quanto essa versão estampada da Ulla Johnson, né, revela um pouco desse universo e dessa estética mais divertida. E aí um outro ponto importante, a gente vê aqui na Versace, essa calça capri, ou corsário, que foi muito, né, o auge ali nos anos 2000, volta a aparecer muito na Versace, a gente tinha ali em diversas cores, então também revela a força dessa proposta mais colorida. E aí, trazendo para os nossos artigos, né, a gente tem essa família do Indie Color, com destaque aqui para o Indie Color Peach
Vita e para o Pittiaria, né, que estão aqui centrais na imagem, que eles, né, têm esse nome Pitti, porque eles têm esse toque pelletizado, então também reforça esse sensorial de conforto, além de ter uma cartela de cor muito ampla e também estão em pronta entrega. Então são artigos bem importantes para abordar essa estética mais vintage. Na sequência, aqui a gente tem os índigos, né? E aqui falando do índigo Miani e do índigo Ala 180, que são ideais para camisaria, também importantes para vestidos, para peças mais suaves, como a gente está vendo aqui no destaque. E para o índigo Ala 180, um ponto importante também a destacar é que ele tem 180 de largura, o que é um diferencial para artigos mais leves, como a gente está vendo aqui, né? Esses dois que eu comentei, eles têm 3,7 onças e 4,3 onças, então também entram na classificação dos artigos leves, como a gente viu no começo. Outro ponto importante aqui, nesse mesmo slide, a gente tem o Índigo Celebre 170, que traz esse tom de baby blue, que é um tom raro de se conseguir, né? É um tom muito limpo, muito importante, que também está muito em alta, então também é um artigo importante para vocês prestarem atenção na coleção. Bom, entrando agora no nosso segundo tema, ethos, né, ele traz uma vertente um pouco mais refinada, mais clássica, como a gente vai ver na sequência. E aqui a gente tem o nosso mood board. E aí, como a gente pode perceber nas imagens, a gente tem uma estética mais neutra, mais refinada também. Na campanha da Leves, ali em destaque à esquerda, a gente vê essa intersecção com os elementos que são mais campestres, né? E isso também se reflete na cartela de cor, que a gente tem esses tons terrosos que vão ser muito fortes. Então, os tons de marrom, né? E seus desdobramentos. Então, os tons de bege, a gente tem o tom de camelo. Também os avermelhados, como a gente está vendo à direita aqui, o madeira e o quiante, também bem importantes. E aí, falando do mood board, né? A gente tem os aspectos de linho, os desgastados, né, esse aspecto mais cru, como a gente vai ver também aparece bastante, além dos manchados, como eu comentei também. Falando das lavagens principais, né, aqui a gente tem a força dos tons mais escuros e do meio tom também, vai aparecer bastante com muito destaque. E aqui a gente comentou agora há pouco sobre esse tom baby blue e a gente vê essa crescente do ano passado para esse, né, esse aumento de 62%, também reforçando essa procura por tons mais vibrantes, né. Então essa família dos jeans aqui, dos denims mais intensos, vão ser bem importantes para essa temática também. Aqui na sequência, a gente vê essa estética mais atemporal, que também teve uma crescente em relação ao último ano para esse, então tem esse aumento de 36%, né, e a gente está vendo as padronagens, né, as modelagens mais retas, como a gente está vendo nas imagens de destaque, a barra virada também com uma crescente, como a gente está vendo nesse look da Givenchy, né, trazendo esse contraste e também dando uma atualizada nas calças mais amplas, então teve essa crescente de 2%, mas já era um detalhe que aparecia na última coleção também. Aqui no Craft Season, a gente está vendo, né, essa temporada dos artesanais, né, dessa estética mais rústica, então os tons terrosos são bem fortes, né, a gente sabe da força do marrom na coleção, então isso continua, mas os tons derivados também vão ser importantes, como a gente está vendo aqui, os tons de caramelo, os tons de bege, né, e aí um destaque também fica para essas barras desfeitas, com essa crescente de 18%, também indicada para artigos que tem que são 100% algodão. Aqui na sequência a gente tem a estética country, também importante, que também reflete um pouco dessa estética western, que a gente comentou no começo, né, que foi muito forte nos anos 30, e isso volta principalmente para os artigos mais densos, mais pesados. Aqui no Folk Spirit a gente tem, né, os bordados aparecendo bastante, tanto os florais quanto os bordados mais étnicos, como a gente está vendo aqui nas imagens, né, nessas 3 imagens da lateral. E aí, falando de artigos, aqui a gente destaca o Indicolor Lino, que traz esse aspecto de linho, né, que é bem importante também. E também destaco o Indicolor Lyocell Style, que ele é 100% Lyocell, também se conectando bastante com a temática ethos, né, que fala dessa proposta mais artesanal, que olha mais para a natureza também. E o Indicolor Pit Dye, que está ali no meio, também indico que ele tem essa sarja mais marcada, que também é bem legal para peças utilitárias, como a gente está vendo aqui na Burberry.
Agora, indo para os índigos, a gente tem um lançamento, que é o Índigo Sirius 170, né, que ele é feito ali desse mix de fibras, também trazendo um toque bem refinado, né, ele traz uma mistura bem interessante, que traz viscose também, e aí a gente tem aqui esse denim que é um pouco mais pesado, né, ele tem ali 10 onças, ideais para peças mais retas e amplas também. E aí também destaco o Índigo Fox T800, que é um lançamento da coleção, que ele traz elastomultiéster na composição, o que torna também um artigo importante para vocês prestarem atenção, porque traz tecnologia, né, uma fibra importante também para trazer mais elasticidade, mais conforto, né, ele tem também um baixo retorno, então torna essas peças também mais duráveis. E aí a gente entra no nosso último tema, Bloom, que ele traz um universo mais delicado, mais romântico. Aqui a gente tem o mood board que traz um pouco desses dois universos, né? Então a gente tem um lado mais doce, um lado um pouco mais intenso. A gente vê a força dos tons escuros de verão, também muito importante, principalmente falando dos vermelhos, como a gente está vendo ali, né? O tom de vermelho, de framboesa, bem importantes. E a gente vê esses dois universos coexistindo, né? Tanto essa leveza quanto a sensualidade também vão aparecer bastante. Falando das lavagens, a gente tem os tons mais escuros, mais acinzentados, então também com foco nos cinzas mais desgastados e no black também. E aí, falando das estéticas, aqui a gente tem essa interação com as rendas e com os elementos mais suaves, né, bem importantes. Aqui a gente tem a aplicação de renda nas bermudas, aqui a gente tem aplicações de bordado também, trazendo um pouco dessa doçura e dessa suavidade para o universo do denim. Na sequência, a gente tem as camadas mais suaves e transparentes também, muito relevantes. Então, aqui são propostas mais conceituais, como a gente está vendo nesse trench coat mais longo, mas também revela essa proposta do devoré, como a gente está vendo aqui também na calça, trazendo esse balanço, né, esse equilíbrio entre o leve e o pesado. Nessa estética que a gente chamou de flower time, né, a gente vê a força dos florais, tanto nos bordados, quanto nas aplicações 3D, como a gente está vendo aqui nas imagens em destaque, e também mostra que para o universo, né, para o segmento masculino, também vai aparecer essas aplicações que são mais suaves e mais delicadas e mais românticas também. Outra estética importante, né, a gente vê essa rebeldia moderna, que também vai trazer essa certa sensualidade, com os recortes, com ilhós, a gente vê esses estonados mais escuros, os rasgados também vão aparecer bastante, e a gente vai ver daqui a pouquinho que tem essa crescente procura por esses artigos. Outra estética, e a última desse tema, a gente tem esse New Renaissance, né, que fala dessas modelagens mais elaboradas, que tem essa marcação no quadril, então a gente também vê essa proposta que é mais refinada e que vai estar muito forte na coleção, também sendo aplicado no denim. E aí, falando dos artigos, aqui a gente tem os desgastes, que como eu comentei, teve essa procura, esse crescimento, né, de 4,2%, tanto nos desgastes quanto nos rasgados, ocupando ali 12% do mix. E aí também destaco tanto o Sirius 170, que eu já comentei no último tema, e aqui na versão Black, quanto o Vulcano, que são bem importantes e ideais para fazer esse tipo de trabalho de desgaste, sendo que em um a gente consegue esse desgaste em branco e no outro a gente consegue no preto. E aqui a gente tem o Indie Leather, né, que eu comentei no começo, que tem esse revestimento de PU, que também vai trazer essa sensualidade, que são artigos nobres também, muito importantes. E aqui a gente tem tanto o Indie Leather Ultra Power Fato, quanto o Ultra Power New, né? Os dois vão ser bem importantes, destaco ambos, né? Um tem um aspecto mais fosco, o outro mais brilhante, mas os dois vão aparecer bastante na coleção. E agora a gente entra no nosso Radar Fashion Week, falando um pouco sobre as semanas de moda. Rapidamente, a gente começa com, em Londres, né, como o denim apareceu, a gente tem aqui as assimetrias, as calças mais amplas, como a gente está vendo aqui no marrom, também essa proporção mais arredondada, então tanto as calças balloon quanto barrel vai aparecer bastante. Aqui em Milão, a gente vê os desgastados com muita força, né, também muito importantes, né, nesse conjunto, e também esse destaque para os looks all denim. Aqui em Nova York, né, a gente tem as assimetrias aparecendo, o blazer que aparece também como uma proposta mais conceitual, a bermuda que aparece, a gente já comentou também, né, durante as estéticas, principalmente para o retrofan, né, tá aqui também nesse look do meio.
Em Paris, a gente também viu a bermuda, mas agora em propostas mais refinadas, como a gente está vendo nesse look em destaque, e também destaco essa calça que a gente vê da Victoria Beckham, que traz essa intersecção que vai acontecer bastante entre o universo da alfaiataria e o denim, então uma calça que traz pregas ali mais refinadas, que traz sobreposição, que deixa esse look muito mais refinado também. E em Copenhagen, muito relevante para esse universo mais jovem, a gente vê tanto o all denim, né, então as jaquetas e as calças formando os conjuntos, quanto também essa modelagem muito ampla, muito solta, né, que vai ser bem importante também. Agora, falando das formas principais para a coleção, a gente começa com as blusas, que a gente tem tanto em destaque a assimetria, ali a gente tem o corset, né, que também vai trazer essa sensualidade que a gente viu que aparece no nosso tema Bloom, os babados também trazendo esse romantismo, e ali a gente tem um corset com essa estrutura um pouco mais marcada, né, como a gente viu também na nossa estética New Renaissance. As camisas, muito fortes, né? A gente vê tanto com detalhes atualizados de laço, de lenço, os bolsos com volume também. E aqui destaco esse trabalho que dá uma cara um pouco mais artesanal com esse trançado na camisa da Campilo. Para a parte de baixo, né, para as calças e bermudas, a gente vê a presença de ambas, né, com bastante expressão, mas destaco aqui os dados analíticos mostrando que a calça reta é a que ocupa a maior porção do mix, então também reforça a importância de artigos mais estruturados, mais pesados, né, e aí ocupa 37% do mix total, e a calça ampla, né, com mais volume, teve também uma crescente de 22% e ocupa agora 28% do mix. Então também reforça, né, essa aderência e essa mudança de comportamento, né? Enquanto a calça skinny aparece ainda, mas um pouco mais discreta, as calças mais amplas e com volume ganham muito espaço também para o público brasileiro. Falando das saias, né, a gente vê essa versão da mini saia, né, essa micro saia também bem forte, e essa saia lápis ali na altura do joelho, também com essa barra virada que a gente viu que teve uma crescente na última coleção para as calças, né, e isso também reflete para as saias. E aqui a gente tem as sobreposições, né, também destaco o blazer como uma proposta um pouco mais conceitual. A bomber aparece ali muito forte como uma proposta mais comercial, assim como os trench coats também nessa versão mais curtinha ou mais alongada. E aí, falando de peças inteiras, né, os vestidos aparecem com muita força, tanto os chemises, como a gente está vendo na imagem em destaque, quanto os vestidos mais românticos e mais delicados. Bom, a gente se aproxima do nosso final, mas antes quero reforçar que na Premiere Vision, né, uma das grandes feiras referências na área, né, que aconteceu em Paris agora em setembro, e a nossa equipe esteve lá, né, fazendo pesquisa, e aqui a gente vê algumas amostras, né, que tinha nessa área, que era dedicada somente ao denim, e aí também reforço que é possível desenvolver exclusivo, então a gente tem mais de 3.000 amostras de diferenciados, até alguns que a gente já vê aqui na imagem e que estavam lá expostos na Premiere, também já estão à disposição, então também fica como uma estratégia para vocês entrarem em contato depois com o setor de produto e com o comercial também. Bom, e aí para fechar, trouxe para vocês 3 estratégias importantes para o universo do denim para a coleção de verão. E aí a gente começa com a primeira, que é a importância de investir no sensorial e no conforto, né? A gente viu no começo, no nosso panorama inicial, que a gente vai ter essa procura por itens mais confortáveis, então isso também vai refletir nesse sensorial do denim, né? Principalmente pensando que são peças que a gente fica o dia inteiro, né, utilizando, então é bom que sejam confortáveis. E aí você pode inserir, né, também no seu mix e indicar para o seu cliente também. Aqui a gente tem no item 2, né, integrar tecnologia e funcionalidade. Então, a gente está falando de lançamentos que trazem muita tecnologia, como, por exemplo, o Elasto Multiester, né, que é uma fibra importante, ali muito atual, né, e muito importante para trazer esse conforto, como a gente comentou. E, por fim, a importância de renovar nas modelagens e proporções, né? A gente viu no começo, na timeline, que o denim, né, tem mais de 150 anos e segue se reinventando e segue se renovando, e é importante também que as formas reflitam um pouco dessa inovação, então a experimentação e a criatividade são, de fato, indispensáveis para a nossa coleção de verão, então também é importante utilizar esse material como um conteúdo inspiracional. Deixo para vocês um QR Code para vocês acessarem
E aí vocês podem responder 3 perguntinhas ali de assinalar e vocês vão poder baixar esse material todo para que seja também um material, uma estratégia na mão de vocês nos atendimentos, né, um conteúdo inspiracional. E também reforço que vocês podem entrar em contato com a nossa gerente de produto, Carla Mello, e também com o nosso gerente comercial, o Sami, que eles vão estar à disposição, tanto para atualizar o material de vocês, para trocar, para conversar mais sobre os itens. Espero que tenha sido um conteúdo muito inspirador, que tenha atualizado aquilo que vocês estão vendo sobre o Denim, que, como a gente comentou no começo, é uma base que tem mais de 150 anos e que segue se atualizando e que segue muito relevante e que seja também uma coleção de sucesso, para todos vocês. Muito obrigada e até a próxima.